Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o ano de 2015 é chamado na Arquidiocese de Belém de Ano Eucarístico. Queremos enxergar todas as nossas atividades pastorais a partir da luz da Eucaristia. E assim o nosso desejo é estar preparados para o ano de 2016, que será da realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em nossa Arquidiocese de Belém. Nós escolhemos, durante este ano de 2015, insistir na prática das chamadas urgências pastorais identificadas pela Igreja e assumidas como tarefa em nossa Arquidiocese de Belém. Essas chamadas urgências pastorais são, em primeiro lugar, uma igreja em estado permanente de missão. Segunda urgência, a igreja como casa da iniciação cristã. Terceira urgência, a palavra de Deus, a animação bíblica da vida e da pastoral. A quarta urgência, sobre a qual refletimos nessa semana, é a igreja como comunidade de comunidades. Chegamos agora à quinta urgência importantíssima para a vida da igreja, que é a igreja a serviço da vida plena para todos. Começamos com a palavra de Deus do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 12 a 17. O dia já estava chegando ao fim, quando os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão para que possam ir aos povoados e sítios vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas ele disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Havia mais ou menos 5.000 homens. Jesus então disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou sobre eles a bênção, partiu-os e os deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. É a responsabilidade que Nosso Senhor entrega a todos nós cristãos. Não podemos olhar com indiferença, com insensibilidade todas as coisas que acontecem na sociedade. Temos a responsabilidade da partilha, a responsabilidade da caridade. A igreja não é uma agência de assistência social, a igreja é uma comunidade de irmãos. E a igreja precisa viver e praticar e ensinar a viver e praticar o mandamento de Jesus. Amar o próximo como a nós mesmos e, mais ainda, amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou. E por isso ela tem a responsabilidade, a expressão que nós usamos muito na Arquidiocese de Belém, responsabilidade de organizar a caridade. Aí acontecem várias propostas que nós queremos passar a todos e oportunamente vamos recordar delas no correr do ano. A primeira é a realização da campanha da Fraternidade de 2015, que terá como tema Fraternidade, Igreja em Sociedade e como lema Eu Vim para Servir. O cartaz da campanha da Fraternidade 2015 é magnífico, é a figura do Papa no lava-pés, no primeiro lava-pés que ele fez logo depois da sua eleição como sucessor de São Pedro. O objetivo da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é inserir a campanha no contexto do Jubileu do Vaticano II, com base nas reflexões propostas pela Constituição Dogmática sobre a Igreja no Lumen Gentium e na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, porque tratam exatamente dessa missão da Igreja em nosso tempo.
queremos realizar bem a campanha da fraternidade. A primeira atividade será a última semana de janeiro, quando todas as paróquias mandarão os seus representantes para uma semana de preparação, de estudo dos textos da campanha da fraternidade, uma semana de treinamento para implantar a campanha da fraternidade. Segunda atividade, já na quarta-feira de cinzas, a abertura da campanha da fraternidade para o Brasil inteiro e no sábado seguinte, a missa solene de abertura da campanha da fraternidade em nossa Arquidiocese de Belém. E durante este ano de 2015, queremos colocar em prática esse lema, eu vim para servir. A igreja a serviço, especialmente a serviço dos mais pobres, dos pequenos, das pessoas que passam por maiores necessidades. Segunda proposta para viver este tema da igreja a serviço da vida plena é o Ano da Paz. Promover iniciativas em vista do Ano da Paz, proposto pela CNBB, que começou no primeiro domingo do Advento e vai até o Natal de 2015. A paz é vital para as relações entre as pessoas. A paz nasce dessas relações novas, relações equilibradas, e o aumento da violência é sinal dessas relações quebradas entre as pessoas, como vemos na nossa sociedade. É preciso ajudar a reconstruir este tecido de relações, de elos na sociedade, ajudar a reconstruir isso. O Ano da Paz pode contribuir na reflexão sobre os motivos da violência, sobre a necessidade da paz, mas também a busca junto à população e nossas comunidades de momentos onde se possa expressar que realmente as pessoas desejam viver em harmonia e em fraternidade. Primeira proposta, a campanha da fraternidade. Segunda proposta, o Ano da Paz. Terceira, organizar a caridade, integrando todas as ações concretas da Igreja no resgate da dignidade humana. A Caritas Arquidiocesana, os seus núcleos, que trabalham muito por todas as nossas paróquias, o projeto Belém Casa do Pão, que acontece neste mês de dezembro, e outros projetos arquidiocesanos, o Instituto de Desenvolvimento Humano Integral, IDHI, e as obras sociais existentes nas paróquias ou a serem criadas. E nós queremos propor para o ano de 2015 a revisão dos estatutos de todos esses trabalhos sociais, a atualização das suas ações. Eu estive anteontem numa reunião de encerramento do ano das atividades do Instituto de Desenvolvimento Humano Integral, que foi fundado pela Arquidiocese. Neste ano, passam de 120 os cursos e treinamentos realizados durante o ano inteiro, justamente para expressar essa preocupação da Igreja com a vida humana e a dignidade das pessoas. E aí, o nosso projeto do ano eucarístico se conclui com essas 5 urgências a serem colocadas em prática, e aí algumas chamadas que nós fizemos no final deste documento sobre o ano eucarístico. Que seja uma igreja em saída, que vai ao encontro das pessoas, como pede o Papa Francisco. Um ano dedicado à vida consagrada, a valorizar os nossos religiosos e religiosas. O diaconato permanente, a próxima turma de diáconos que será ordenada no mês de junho de 2016, alguns meses antes do Congresso Eucarístico, é de 72 novos diáconos permanentes para a Arquidiocese de Belém. Outra importante convocação e presença missionária vem das comunidades novas que realizam um trabalho muito intenso e muito bonito entre nós. E, enfim, todas essas coisas, elas vão na direção de nos prepararmos para o 17º Congresso Eucarístico Nacional. As celebrações de padroeiros, de padroeiras nas nossas paróquias, saibam beber nas indicações que eu farei quando amanhã apresentar o tema do Círio de Nazaré do ano de 2015
E ali há uma série de temas, de aspectos que podem ser usados durante o ano eucarístico, também nas festividades em nossas paróquias. Insistimos que durante este ano eucarístico, todas as paróquias organizem os seus horários de adoração, especialmente nas quintas-feiras de cada semana. E cada paróquia realizará uma semana eucarística missionária. E Corpus Christi, em 2015, nós celebraremos todos juntos, numa só procissão. A missa vai ser na Praça Valdemar Henrique, vai ser como acontece nos Sírios, né? Tem a trasladação, vamos fazer a missa na Praça Valdemar Henrique e depois, no ano seguinte, sairemos com a procissão eucarística, a procissão do triunfo eucarístico da Basílica para a Catedral. E assim, nós queremos viver a graça deste tempo especial que Nosso Senhor nos concede. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Neste final de semana acontece uma celebração importantíssima em nossa igreja. Em nossa Sé Catedral, no sábado pela manhã, eu ordenarei mais 3 sacerdotes para a nossa arquidiocese. O diácono Edinaldo, o diácono Irlan e o diácono Ulisses serão ordenados sacerdotes neste próximo sábado e você tem o meu convite pessoal para participar dessa celebração, 9 horas da manhã, no próximo sábado, na Catedral. Nós, na próxima semana, teremos uma grande alegria da instalação de mais uma paróquia, no dia 12 de dezembro, às 19 horas, instalarei a paróquia de São Pedro Pescador, 81ª paróquia de nossa arquidiocese. Temos mais uma paróquia aprovada, São Francisco de Assis, que será lá em Coaraci, mas ainda não está marcada a data da instalação. Um abraço ao Padre Vandilson, que será o pároco dessa nova paróquia de São Pedro Pescador. Deus abençoe o seu trabalho, abençoe o trabalho do diácono Erson, que tem ajudado tanto aí na construção da casa paroquial. Depois o Padre Odorico, que está fazendo, como sempre, um trabalho imenso na construção da nova matriz. Os padres salesianos, que cederam em comodato uma parte do terreno deles aí na Baía do Sol. E o povo todo que está participando, o povo que se envolve, que quer viver a vida da igreja. Parabéns a este bonito povo, parabéns ao Padre Francisco e Padre Islan, que também trabalharam muito para a preparação desta nova paróquia que será instalada no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E agora, vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram da comunidade Querigma. Carla Albim. Eu sou Carla Albim, da comunidade Querigma, e gostaria de saber por que o ateísmo é tão forte nas universidades. É uma pena. Se você me pergunta por quê, é justamente porque as pessoas perderam o sentido, o rumo da verdade, a paixão pela verdade. E fica parecendo até que está na moda as pessoas se afastarem de Deus. Tem gente que quando faz o vestibular, parece que abre um parênteses na vida e vive sem fé até terminar o curso superior. E depois muitos acabam perdendo totalmente a fé, porque aí entra o indiferentismo, entra aquele questionamento a toda prova. Por isso nós precisaríamos ter o quê? Na universidade, uma presença de cristãos e cristãs qualificados que vivam bem a sua fé e ajudem as pessoas a não perdê-la durante o tempo da universidade. Simara Aquino, também da comunidade Querigma. E a minha pergunta, quais são os 3 desordens do pecado? O que significa as 3 desordens do pecado? Bom, Simara, se eu entendi bem a sua preocupação, o pecado sempre causa uma desordem. Desordem no relacionamento com Deus, o contato com Deus. Então, Deus para nós tem que ser reconhecido como Pai, porque nós somos seus filhos e filhas. Então, o pecado estraga essa relação com Deus. O pecado prejudica a relação das pessoas umas com as outras.
Se eu entendo o que você perguntou, é por aí. A desordem no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo e o relacionamento com a vida, com a natureza, quando a pessoa começa a querer desfrutar das coisas da vida sem dar o devido valor segundo o plano de Deus. Agora a pergunta vem de Elma, da paróquia de São Miguel Arcanjo. Um matrimônio carregado de adultério pode ser nulo? Como é que a igreja vê isso? O que a igreja fala sobre isso? Muito obrigado, Elma. O fato de uma pessoa cometer o adultério não anula o matrimônio que tenha sido celebrado validamente. O que significa adultério? Eu tenho um vínculo matrimonial válido, certo e líquido, então eu vivo o sacramento do matrimônio e de repente eu vou estabelecer uma relação com uma outra pessoa fora da graça do matrimônio. Isso é adultério. Só que o fato da pessoa cometer o adultério não anula o vínculo existente. O fato do adultério não anula o casamento. Pode acontecer, aí o Tribunal Eclesiástico serve para isso, pode acontecer que a pessoa, quando se casou, não tinha a intenção da fidelidade. Ela já se casou com essa ideia, então o tribunal pode constatar, segundo o caso, que aquela pessoa não tinha, a gente chama de reta intenção no casamento. Reta intenção. Então pode acontecer que uma pessoa não tenha vivido com essa reta intenção, mas o fato do adultério em si não anula um casamento que tenha sido celebrado validamente. Pergunta agora de Semira Lobato, da paróquia São Judas Tadeu. Eu queria fazer uma pergunta para você, Dom Humberto. O que significa a Cúria Romana? Bom, você pergunta a respeito da Cúria Romana. Vejam só, Cúria quer dizer lugar onde se cuida, onde se cura, se toma conta. Se você vem aqui na Avenida Governador José Malcher, 915, você encontrará a Cúria Metropolitana, o lugar onde eu e os meus auxiliares e também as pessoas que trabalham conosco, nós curamos, tomamos conta, cuidamos de todas as realidades da vida da arquidiocese. Cúria Romana é o lugar de curar, de tomar conta, de administrar a igreja. Por isso, Cúria Romana tem o Papa e os presidentes desses dicastérios, espécie de ministérios, que junto com o Papa trabalham para o governo da igreja. Próxima pergunta de Elba Garcia, da paróquia de São Miguel. A minha pergunta para o Dom Alberto é: a unção dos enfermos perdoa os pecados? Se algum de vós está enfermo, diz São Tiago, chama os presbíteros da igreja para que o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e ele, o Senhor, o aliviará. A unção dos enfermos é dada com 3 finalidades: o perdão dos pecados, então perdoa os pecados, a cura e a união com o mistério de Cristo na sua morte e ressurreição. Todas as vezes que eu vou atender um enfermo, até hoje, no tempo que eu fui capelão de hospital, eu fazia isso praticamente todos os dias, eu sempre atendo as pessoas em confissão para que elas possam receber o sacramento da penitência e depois receber também o sacramento da unção dos enfermos, que é então esse aumento de graça. Mas o sacramento é dado também para o perdão dos pecados. Gene Santos, da Diocese de Castanhal. Minha pergunta é se a comunhão diária é um exagero. Eu não me acho exagerado e comungo todos os dias. Comunhão diária é uma graça fenomenal, uma graça especial. Quem puder comungar diariamente, faça isso. É claro, nem todos podem fazê-lo, muitos poderão fazer a comunhão efetivamente nos dias de domingo e dias santos, mas quem puder, faça, porque não há qualquer exagero. Andréia de Souza, da paróquia Jesus Ressuscitado. Quero fazer uma pergunta para o bispo Dom Humberto. Mentir é sempre pecado?
Eu vou fazer uma outra comparação, Andréia. Roubar uma moeda de 1 centavo ou roubar 1 milhão. As duas coisas são pecaminosas. As duas coisas são erradas. Contar uma mentirinha ou contar uma mentirona, eu estou sendo infiel com a verdade. A melhor coisa é que a gente busque efetivamente esse compromisso apenas e tão somente com a verdade. Pergunta de Rosângela Melo. Desejar o mal, eu desejar o mal para uma pessoa já é pecado? Eu digo a você uma coisa muito simples. Rosângela, seu esposo, que queria que eu respondesse essa pergunta, mas todos aqueles que nos acompanham pela TV Nazaré. A minha cabeça funciona e ela é meio solta, né? Aí, de repente, eu tenho uma visão negativa a respeito de uma pessoa. Pensei aquilo, senti, uma pessoa me agrediu e subiu um ódio, uma raiva, vontade de agredir aquela pessoa. Em si, isso aqui não é pecado, porque é uma reação da natureza. Aí a pessoa chega e diz assim para mim, raiva é pecado? Não, raiva é um sentimento da natureza. Agora, guardar raiva, e é outra coisa, aí entrou a escolha. Então, mentir, a gente precisa ter cuidado para não mentir. Desejar o mal dos outros, quando vem o desejo do mal, se eu sou cristão, a força da palavra de Deus, da sua graça, da comunhão, do sacramento da penitência celebrado com frequência, vai ajudar-me a não desejar o mal para quem quer que seja, mesmo as pessoas que eventualmente nos tenham feito o mal. No correr da minha vida, eu tenho rezado quando encontro pessoas que fizeram mal a mim e no uso da sua própria liberdade, eu tenho pedido a Nosso Senhor uma expressão que eu cunhei e que me faz bem para a vida espiritual. Eu peço a vingança de amor. Vingança de amor não é vingar destruindo as pessoas, mas que essas pessoas experimentem algum dia o amor de Deus e se convertam. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.